Saudações, hoje é dia 8 de setembro de 2022 e não tenho que comentar a respeito dos eventos de ontem, então eu vou mudar para um assunto completamente diferente e comentar este interessantíssimo filme que eu assisti há alguns dias, que é o terceiro filme de um cineasta chamado Jordan Peele. Infelizmente eu não vi o segundo filme, que é intitulado apenas como Nós, mas eu vi o outro filme, o primeiro dele, que é intitulado como Corra, que é um excelente filme, que faz uma analogia interessante sobre essa questão do racismo, em especial para você tomar bastante cuidado com essa ideia de brancos ricos muito benevolentes com a comunidade negra, né? Então é recomendadíssimo. Tem até uns probleminhas assim que eu acho que é muito exagerado a questão lá da técnica que a terapeuta usa, né, para causar o tal resultado lá. O negócio parece mais uma magia, mas assim, o filme é muito bom, merece ser visto. E esse Nope, então, é mais um filme desse cineasta que é um cineasta negro e que, sinceramente, eu já começo a querer compará-lo ao M. Night Shyamalan, né, que é um cineasta de origem indiana, de ascendência indiana, que fez aquele sucesso incrível com O Sexto Sentido, com o Unbreakable, Sinais, fez uma série de filmes, depois decaiu um bocado, especialmente por causa daquela versão live action, né, de Avatar The Last Airbender, mas ainda é um cineasta muito bom, que aliás eu deveria um vídeo só sobre ele. Mas bem, este Nope, que no Brasil foi traduzido como Não Olhe, que a tradução não está incorreta, ela tem a ver com o conteúdo do filme, mas eu acho um pouco problemático, porque ela tem um meio que entrega alguns elementos assim, né? E de qualquer modo é um filme que é inusitado em vários aspectos. Se você vê o trailer do filme, né, não vou dizer, eu sempre digo que o ideal é você assistir um filme sem ter nenhuma ideia do que vai acontecer, e isso é um cenário perfeito, mas se você vê o trailer do filme, vai ficar evidente que a temática dele é ufologia, né? É a relação com o disco voador, né? Então, nesse sentido, é um filme interessantíssimo. Você vê, cria todo um suspense, né, com aquela ideia lá de que tá havendo alguns fenômenos ufológicos, com desaparecimento de animais, principalmente, avistamentos bruscos, situações muito estranhas, nuvens que não saem do lugar, assim, e beleza. Mas é claro que isso deixa que você vê o filme, porque não tem como comentar os elementos mais interessantes dele sem dar o spoiler total, né, de ferrar tudo. Então daqui pra frente, por favor, se você pretende ver o filme e se você não gosta de spoilers, não continue vendo esse vídeo, porque eu vou estragar tudo pra você. Então entenda, vou deixar um alerta de spoiler aqui o tempo todo. Não continue a ver este vídeo se você quiser ver do filme e não gostar de spoilers, ok? Então vamos lá. Pois bem, o filme parece que tem causado uma certa decepção nos entusiastas de ufologia, né? E eu acho perfeitamente compreensível, principalmente aqueles que já têm uma visão muito solidificada de determinados vieses, porque existe toda uma mitologia já construída na ufologia, de modo que alguns ufólogos, alguns entusiastas, não só acreditam na simples presença de extraterrestres com suas naves espaciais nos visitando, mas já tem um histórico completo de onde eles vêm, o que eles pretendem, da história deles, o que vai ser o futuro. Tem toda uma mitologia construída, em alguns casos correndo o risco de cair até num certo dogmatismo, entre aspas, né, como se fosse um cânone. Então um filme como esse seria uma violação de um cânone semi-escrito dos ufólogos, né? Então é compreensível que eles não gostem, porque o cara vai ver uma coisa pensando que se trata de ufologia, na hora H acaba não sendo o que eles esperavam, porque viola completamente as expectativas, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria apontar, além dessa questão ufológica, é um problema ético no filme, que é uma coisa que foi muito vagamente levantado e apenas um personagem muito vagamente fala, foi que os protagonistas, né, tiveram uma ideia inicial que era perfeitamente compreensível, perfeitamente justificável, enquanto a premissa ufológica estava valendo. Quando a situação vira e se descobre que não é o que parecia, você pode dizer que eles agiram no desespero, que houve assim uma série de situações, mas eles tiveram chance de tomar uma atitude um pouco mais responsável, porque do modo como eles agiram,
eles acabaram contribuindo para a morte de gente. Então vamos lá. Bom, já avisei do spoiler. Se você está aqui e viu o filme, é porque você vai ter que aceitar a afirmação de que não se tratava de um disco voador no sentido convencional, né? Apesar de parecer. Não é uma nave espacial tripulada por alienígenas. É alguma outra coisa que se comporta de modo muito parecido, tem um formato parecido, voa de forma silenciosa, emite pulsos eletromagnéticos que desativam os sistemas elétricos, mas, porém, todavia, contudo, segundo o que um dos próprios protagonistas dizem, é um animal. De uma certa forma, aquela criatura que eles chegam até a apelidar, né, é uma espécie de... A minha melhor analogia seria um Moby Dick dos céus. É como se fosse uma baleia assassina que vem comer coisas vivas, atacando dos céus. Sim, um comportamento animal ao ponto de que o protagonista, que é um domador de cavalos, e outros que têm experiência com questão de fazer filmagem de animais, interpretam como sendo um predador, e a sua ação como predador torna ele um pouco previsível, de modo que eles podem bolar um modo de agir em relação a ele que acaba tendo um resultado razoavelmente eficiente, né? Acaba dando certo, ainda que de um modo completamente torto. Bom, essa premissa, com certeza, do ponto de vista ufológico, deve ter sido muito decepcionante para quem quer que estivesse esperando algum desenvolvimento minimamente similar ao que se vê em filmes ufológicos, como, por exemplo, aquele Forgotten, né? No Brasil foi traduzido como Os Esquecidos, ou qualquer coisa que aborde coisas como Fogo no Céu, né? O Fire in the Sky. Ou seja, que mesmo que não sigam uma linha muito clara no sentido ufológico tradicional, ainda assim lide com essa questão de um modo ou de outro. E na hora H descobre que não é isso. Claro, literalmente ele continua sendo um objeto voador não identificado, Undefined Flying Object. Termo que, aliás, como o próprio filme aponta, durante suas discussões, foi alterado, né, para Undefined Atmospheric Event, né? É que é curioso, porque ao fazer essa alteração, você nota que você meio que enfraquece a premissa da possibilidade de serem naves espaciais. Quando você muda de UFO para o WAP, né, você remove a ideia de objeto. Então você enfraquece a noção de que pode ser uma nave espacial, porque parece ser apenas um fenômeno, um Indefinite Aerial Phenomenon, WAP. E se é um fenômeno, a palavra fenômeno dá mais abertura para que sejam coisas que não tenham nada a ver com aquilo que as pessoas falam em termos de ufologia, né? Passa a poder ser um fenômeno de um atmosférico comum, pode ser algum fenômeno eletromagnético, pode ser um tipo de nuvem especial, ou seja, dá uma abertura maior às possibilidades de interpretação desses fenômenos atmosféricos. E é curioso a teoria levantada no filme, né, por um dos protagonistas, né, que é o Angel, né, que na verdade eles fizeram essa alteração de nome para obscurecer mais ainda o fenômeno UFO, né, como mais uma das medidas conspiracionistas para impedir que as pessoas descubram a verdade, né? Mas o fato é que esta criatura, né, ela é, apesar disso tudo, um objeto. É um ser claramente semi-inteligente, é um predador que desce para comer coisas vivas e que se esconde. Existe de algum modo, ele é furtivo, ele é cuidadoso, assim como muitos predadores são, mesmo quando eles são muito perigosos, eles se escondem para otimizar a sua capacidade de caça, né? Afinal, grande parte da vantagem do predador é o elemento surpresa, então ele não quer ficar exposto muito claramente. Então, mesmo de um ponto de vista puramente etológico, né, de comportamento animal, seria compreensível esse comportamento ter um animal com esse grau de semi-inteligência para otimizar sua capacidade de caça, né? É bastante curioso que ele tem esse recurso de gerar uma nuvem fixa, né? E os personagens começam a perceber que tem uma nuvem que nunca sai do lugar, ele fica escondido lá dentro, ele toma cuidado de ir se escondendo pelas nuvens, a não ser que ele seja suficientemente provocado para partir com tudo para capturar lá a sua presa, né? Bom, o fato de terem mudado a temática daquilo que parecia ser uma inteligência extraterrestre, inteligências vagamente humanoides pilotando naves, para ter mudado para essa temática estranhíssima, deve ter sido muito decepcionante para os ufólogos, até também porque
o filme não explica muito bem que diabo afinal que era aquilo, né? Vendo de uma certa forma, além de comparar com o comportamento de algum tipo de grande predador, como seria um tubarão, né, mas pelo tamanho a gente tende a comparar mais com uma baleia, né, com um Moby Dick. Por outro lado, em algum momento ele assume uma estranhíssima aparência que remete também a águas vivas, né, os jellyfishes, que são aquelas criaturas tentaculares, assim, subaquáticas, pela aquela configuração estranhíssima que ele assume. Só que é muito difícil você ainda sustentar diretamente essa interpretação daquilo ser um simples animal, por causa de algumas estruturas que ele tem, inclusive uma estrutura interna que é perfeitamente quadrada. É muito difícil você achar quadrados na natureza, né? Determinados recursos que ele tem, né? Além do formato que parece muito, inicialmente ele parece uma coisa metálica, depois se percebe que parece que tem um certo tecido, assim, uma coisa meio curiosa. Aquela alteração de forma é verdadeiramente imprevisível. E de certa maneira também eu acho que o protagonista principal, né, ele me pareceu precipitado na sua conclusão de que se tratava de um animal. Eu não sei, não parecia ter elementos para ele afirmar aquilo tão cedo. Depois passou a ter, em algum momento passa a ter, mas ele me pareceu precipitado. Até porque muitas das coisas que a gente vê, né, a gente tem a visão privilegiada do espectador. Então a gente vê algumas coisas que o protagonista não tem como ter visto. Aquela cena que a gente vê a criatura por dentro, que aliás aquela cena é chocante, é assustadora realmente, é de se sentir mal um pouco. Afinal você vê famílias inteiras lá com crianças sendo devoradas por aquela criatura, assim, do ponto de vista interno, é bizarro. Mas ainda assim, e ainda que tenha havido aquela situação onde o bicho pegou uma coisa que parecia um cavalo, né, um cavalo de plástico lá, e ficou com aquela bandeirinha presa, aquilo seria um indício bom de que se trataria de algo que não era o que parecia, mas se teria algumas explicações anteriores. Então eu acho que a conclusão precipitada do personagem de que era um animal teria que derivar mais de uma intuição que não é explicável. Mas bem, comentada essa temática da questão ufológica aí, que é uma coisa que até mereceria desenvolver mais vídeos, né? Eu tenho apenas um vídeo sobre essa questão de ufologia, né, onde eu comentei essa questão da mitologia ufológica. Deixando isso de lado, eu queria comentar uma questão ética que eu me dou conta depois. Inclusive eu terminei de ver o filme e eu achei, não vejo motivo para fazer um vídeo sobre esse filme. Eu gostei muito, achei muito interessante, recomendo, mas eu no primeiro momento não vi motivos, né, para fazer qualquer tipo de abordagem. Mas depois eu me dei conta dessa implicação ufológica, né, que ele tende a decepcionar os entusiastas do gênero, né? E também me dei conta dessa questão ética, porque a partir do momento que eles se perceberam que aquilo ali era um predador e que estava matando não só coisas vivas, mas estava matando gente, eles deveriam ter imediatamente abandonado aquele plano inicial de querer simplesmente serem os primeiros a fazer uma filmagem. Porque inicialmente a ideia era essa: nós temos um fenômeno ufológico, vamos ser os primeiros a pegar imagens de alta qualidade, a pegar provas e vamos ganhar uma grana com isso. Entendo perfeitamente. Mas depois a situação mudou de figura. A criatura matou uma penca de gente, tá? E ia continuar matando. Você pode dizer que eles meio que naquele momento já estavam num grau de tensão tal que já não estavam mais pensando direito. Mas aquele personagem, o Angel, né, ele levanta essa questão. Poxa, nós estamos fazendo uma coisa boa, sei que nós vamos ajudar pessoas, vamos salvar vidas, porque já estava claro naquele momento que o negócio era barra pesada. Aquela situação lá onde eles tiveram que ficar presos dentro da casa e o bicho derrama sangue em cima da casa inteira, aquilo ali foi pavoroso. Naquele momento, sabendo que a notícia já tinha corrido, que o desaparecimento de uma penca de pessoas já estava ocorrendo, começaria a atrair gente, eles tinham que ter abandonado aquele plano de simplesmente querer ganhar dinheiro, até porque estavam correndo risco de vida, quase se ferraram, alguns se ferraram inclusive, né? E ter dado um jeito de disseminar a ideia de que tinha uma ameaça ali, chamada o exército, a força aérea. Tudo bem, ia ser um pouco difícil acreditarem, mas a reportagem já estava dizendo, sumiu um monte de gente aqui. Pessoas já estavam comentando aqueles fenômenos. Eles já tinham algumas imagens, algumas coisas interessantes. Eles tinham que jogar aquilo ali, avisar todo mundo, soar o alarme, e pelo menos para ninguém ter o direito de dizer que eles não avisaram. Talvez não acreditassem, mas eles teriam que ter derrotado aquela criatura a tiro, porra. Se ele não era, não sendo ele uma tecnologia alienígena sofisticada, né? E
E como ficou claro pelo próprio desenrolar do filme, ele seria facilmente abatido por armamento convencional. Isso está bem claro. Chegasse um avião lá e enchesse o bicho de bala, metesse um míssil, matava. Então, nesse sentido, eles tomaram uma atitude extremamente problemática, né? Extremamente controversa, porque ao não fazer isso, eles acabaram permitindo que mais pessoas morressem. E curiosamente, na hora, eu mesmo não me dei conta disso, porque o filme constrói tão bem o clima de suspense, de tensão, que você acaba sendo arrastado com os protagonistas. Nesse sentido, ele é muito bom. Ele consegue fazer te jogar naquele cenário ali. E o mais interessante, ele te deixa numa situação tal que você não consegue se sentir, por exemplo, mais esperto que os protagonistas, que é uma coisa que irrita bastante quando você vê uma situação que você está vendo no filme e você pensa, porra, por que o cara não faz isso, meu Deus, coisa óbvia. Aí você fica assim, puta merda, se eu tivesse eu resolver essa parada. Não, você fica, caralho, o que eu faria nessa situação? Os protagonistas acabaram sendo bastante interessantes, bastante inteligentes, né? Deram umas vaciladas completamente compreensíveis, mas foi, se você abstrai, abandona essa preocupação ética que eu só fui ter depois, o filme é bastante interessante e te prende muito, mas fica essa reflexão a respeito desse tema, né? Eles deveriam ter imediatamente tentado contatar as autoridades e avisar que estavam diante de um predador terrível ali, matando uma penca de gente, matando de um jeito grotesco, uma ameaça assim. E essa talvez é a virada mais interessante do filme, né? Porque você passa daquele clima de suspense ufológico, mas que pelo imaginário popular você está apenas preocupado com a ideia de se ser submetido a uma coisa assim, talvez a uma experiência científica, como o pessoal até diz lá, de ter sondas anais. Eu nunca falo dessas sondas anais, mas assim, você ser capturado, fazendo experiências com você, de devolver. Mas tem muitos poucos relatos de pessoas serem mortas brutalmente, assim, que corroborem a narrativa ufológica. Então a questão não é essa. Mas a partir do momento que vira isso, aí a situação fica feia, fica esquisito mesmo. Nesse sentido, o filme é extremamente original. Realmente, não me lembro de ter visto alguma coisa parecida com isso. Assim como o primeiro filme dele também, o Corra, né? Run mesmo. É extremamente original também. Eu não vi o Nós ainda, mas todo mundo fala bem. Então creio que deve seguir na mesma linha. Tem várias reflexões interessantes no filme, além da temática central. Já começa com aquela questão interessantíssima lá da primeira filmagem, que é um jockey negro num cavalo, né? Aquilo ali é muito legal. A questão também lá do programa do chimpanzé, cara, aquilo ali foi fantástico. O modo como aquele filme começa, você fica, que porra é essa? Você fica tentando achar qual que é a relação de uma coisa com a outra aí, né? E depois você vai ver que a relação é sutil, mas tem a ver com esse negócio do comportamento animal, né? Do comportamento de uma criatura que parece estar domada, mas que pode se revelar extremamente perigosa. O que pode acontecer até com um cavalo, né? Mas no caso do chimpanzé foi mais grave. Muita gente não sabe, mas chimpanzés são extremamente violentos. É que esses chimpanzés que a gente está acostumado a ver, que já foram domesticados, esses são dóceis. Mas os chimpanzés na natureza são extremamente agressivos, são bem perigosos mesmo. E o modo como ele faz essa correlação é muito interessante. Fica algumas coisas vagas. Eu também senti falta de uma explicação melhor. Queria que desse assim alguma pincelada em que raio de criatura que é aquela, de onde veio, para onde vai, se sempre existiu, se foi uma coisa. É muito difícil acreditar em ser uma simples espécie natural que sempre teve por aí. É muito difícil acreditar que seria alguma coisa que surgiria espontaneamente por um processo evolutivo. Não, é praticamente impossível. Até que você, das 3 possibilidades de origens de criaturas fabulosas de filmes de ficção científica, nós temos, que foi enunciado naquele interessantíssimo filme Tremors, né, que no Brasil foi traduzido como Ataque dos Velhos Malditos. Lá ele elabora quais são as 3 teorias básicas, né? Uma, são criaturas ancestrais da antiguidade que nunca foram detectadas e de repente aparecem. Outras são criaturas que surgiram devido a alterações genéticas bruscas, geralmente induzidas pela interferência humana, especialmente radiação. E a terceira, de origem extraterrestre. Então, apesar de tudo, apesar de ser um monstro, no final das contas, ele de repente pode ter uma origem extraterrestre também. Ele pode ser, na realidade, também um tipo de máquina. Algum tipo de máquina de outra ordem, não de origem biológica, que no final das contas desenvolveu aquele comportamento. Não dá mais para levar muito a sério a ideia de que ele seja inteligente, de fato. Mas as possibilidades abertas por esse filme acabam sendo interessantes para você interpretar esse fenômeno. É por isso que eu duvido que vai ter qualquer tipo de sequência. Mas é isso, recomendo o filme. É bastante interessante, tem todas as questões que eu levantei.
E, bem, eu sou Marcos Valério XR, no dia 8 de setembro de 2022, e vou aproveitar para encerrar esse vídeo em exatos 20 minutos. Obrigado por sua atenção.